Queridos amigos, irmãos fraternos dos ideais espíritas, hoje o Centro Espírita Paz e Amor, conforme anunciado pelo nosso confrade e querido amigo Ailton, na semana que nos antecedeu, está orientando-se no sentido de manter os trabalhos que estão sendo desenvolvidos há quase um século. Ou seja, todas as terças-feiras, manter as palestras que falam sobre o Evangelho, a Boa Nova. Dada a impossibilidade que estamos vivendo, foram suspensas pelas autoridades competentes essas atividades. Entretanto, possibilitaram-nos a forma para que pudéssemos chegar até o seu coração. É dessa maneira que nós vamos utilizar do mesmo método a Casa Espírita Paz e Amor para manter nesse modelo atual as palestras de terças-feiras. Dessa forma, coube-me a competência para poder desenvolver esse retorno. E por isso quero solicitar aos amigos que iniciemos o nosso trabalho com uma prece, com um pedido para que todos sintonizem-se neste momento, fechando os seus olhos e se auto-permitindo que, através da melodia, possamos nos interiorizarmos, mentalizarmos a figura amorosa de Jesus para pedir que Ele nos abençoe, como a propósito é dos seus ensinamentos, que ali onde estiver dois ou mais reunidos em torno do seu ideal, Ele estaria presente. Como nós o fazemos agora, nós estamos pedindo a Ele que nos leve até o Pai, para que possamos abrir o nosso coração, para que possamos encontrar a cada um nessa predisposição, a fim de que possamos estudar o Evangelho desta terça-feira. Que Jesus nos abençoe agora e para sempre. Seguindo o roteiro adredemente traçado pelo nosso confrade Paulo Renato, quem é o encarregado de elaborar as atividades, normalmente seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo, cabe hoje falar sobre a parábola do semeador, que está incerto em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. E este capítulo, amigos, ele fala sobre o tema de magra importância, que é seres perfeito. Leiamos, então, a parábola do semeador para servir de roteiro e guia para a nossa breve explanação, que deverá seguir sempre o modelo da casa-mãe. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar, e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando à margem. E lhes disse muitas coisas por parábola, falando-lhe desta maneira: aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu,
porque a terra onde estavam não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou. E como não tinha as raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos, alguns rendendo 100 por um, e outros 70, e outros 30. Que ouça aqueles que têm ouvidos para ouvir. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e o arrebenta ao que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, no capítulo 13, versículo 5. É sobre esse tema que vamos abrir o nosso coração para falarmos aos corações generosos que oferecem a oportunidade de um pecador falar. O fato, amigos, que parece chamar a atenção de todos os profetentes da doutrina espírita e de todos quanto leem esse texto da parábola do semeador, leva-nos a imaginar como Jesus realizava a sua pedagogia, a mais bela forma de fazer o conhecimento chegar e bater fundo em nossos corações. Ou seja, qual é o modo de fazer com que se aprenda as lições? Jesus, o sabemos, falava por parábola. E parábola, tanto como na Bíblia, como em todo o decorrer da história, são formas que se encontram para relatar uns fatos, contar uma história e auto-permitir que os ouvintes possam entender segundo a elevação do seu caráter e do seu espírito. Por que digo isso nessa introdução? Porque cada um de nós fomos todos, sim, criados simples e ignorantes pelas lições que se encontram em O Livro dos Espíritos. Todavia, cada um de nós, como não fomos criados todos ao mesmo tempo, já tem uma jornada percorrida por esta existência. E daí precisamos, devagar e lentamente, poder absolver segundo os conhecimentos e as vivências que cada um já tem nesse mundo hoje de provas e expiações. E digo isso, amigos, por uma razão, que a forma de Jesus ensinar era sabendo o que ia acontecer. Nós não estávamos preparados para isso. Então, cada um faz uma interpretação, uma leitura desta parábola do semeador. Mas como ele está colocado exatamente em ser desperfeito, parece a nós outros e a todos que põem atenção que é um paradoxo. Como que podemos imaginar que possamos ser perfeitos? Perfeito só o Pai. Nós podemos e somos perfectíveis, mas Jesus faz isto como uma forma de nós aprendermos as lições a que estão destinadas a cada um de nós. Por isso ele nos prometeu que no tempo oportuno nos mandaria um novo Consolador, que haveria de explicar as coisas que ele no momento não pôde explicar. Então, embora pareça um paradoxo, imaginar que a criatura possa alcançar o Criador é uma vã filosofia. A verdade é que a criatura não ultrapassa o Criador. Então, nesta parábola, o objetivo é conseguirmos alcançar a perfectibilidade. Significa buscar sempre a nossa melhora, a nossa reforma íntima, a nossa evolução. Todas as criaturas estão criadas trazendo na sua essência esta forma para poder avançar. Por isso, hoje estamos vivendo num mundo de provas e expiações no seu estertorar. Porque a grande verdade é que quantos milhares de anos já não passamos até chegar aqui, vindo dos mundos primitivos, para alcançarmos o mundo de provas e expiações
pelas quais estamos passando, sentindo as dificuldades, enfrentando os problemas, encontrando as pedras no caminho, os abrolhos e tudo que é provas para poder nos ensinar a caminhar. Então, amigos, quando Jesus faz essa introdução, faz esta parábola, é nesse sentido que nós devemos colocar os nossos pensamentos. Por que isto? Porque a razão que acerca os nossos pensamentos, a nossa filosofia, é de que nós devemos nos conhecer para podermos entender melhor a proposta de vida. E para se conhecer, nós vamos nos lembrar que lançamos mão de Santo Agostinho, o emérito bispo de Hipona, que em determinado momento, respondendo questões da mais alta envergadura proposta pelo inclito codificador, na questão 918, na questão 919 também deu o Livro dos Espíritos, se pergunta qual é a maneira que nós podemos conseguir avançar nesta caminhada. E ele, então, externa ipsis verbis. Um sábio da antiguidade já falou disso, significando uma referência a Sócrates, na sua hermenêutica e na adoção também da sua ética. Uma referência ao sábio da antiguidade, que na verdade não é dele a expressão conheça-te a ti mesmo, mas que ele, ao entrar no templo de Delfos, encontrou isso escrito nos portais do templo, e ele achou tão profunda a expressão que passou a utilizá-la na sua ética. Daí, amigos, nós precisamos nos conhecer para podermos entender o momento. É claro que não nos neguemos isto, a verdade é esta. Cada um tem um nível de consciência, de conhecimento, de aprendizado. Todos nós, por mais simples que sejamos, podemos alcançar níveis incomensuráveis. Entre eles, um bom cientista, um bom médico, um excelente cirurgião, um advogado que seja, e por aí afora. Todos nós podemos alcançar um momento de elevação e de aprendizado. Isso é claro que nós vamos conseguir através do estudo, os acadêmicos, da dedicação, do esforço que possamos fazer em busca da direção do caminho que devemos seguir. Ora sim, mas isto não é tudo, por isso ele mandou que nós nos conhecêssemos, referindo-se a Sócrates. Por quê? Porque deveremos nos conhecer não só nesse átrio e nesse campo da filosofia, nós precisamos conhecer o nosso caráter. Por que que as pessoas, em verdade, matam? Por que que as pessoas roubam? Por que que as pessoas mentem? Por que que as pessoas enganam? De sorte que cada um vai fazer o seu esforço, o seu empenho, buscando sempre a sua reforma íntima. E Jesus falava desta forma sem acusar a ninguém. Ao contar parábolas, ele o fazia sem apontar o dedo da acusação a ninguém. Ele sabia com quem estava lidando, qual o momento que estamos vivendo e que nós chegaríamos um tempo em que encontraríamos isto. Por isto também é que se nota que Sócrates viveu 490 anos, ao que dá a ciência histórica, e disse que nós devíamos nos conhecer. Conheça a verdade te libertará. Jesus, diante dessa dinâmica, também nos ensinou para conhecermos a verdade, que esta nos libertará. Quer dizer, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. Qual o nosso destino? Muita gente diz afoitamente que a vida, tal como está um fracasso, está muito difícil. Seja porque as pandemias da vida nos alcançam a todo momento,
Sejam porque todos nós somos tomados no caminho da nossa evolução por grandes dificuldades para testar os nossos conhecimentos, o nosso aprendizado. A verdade é que conheça a verdade e a verdade te libertará. Jesus disse 500 anos quase depois de Sócrates, trazendo a sua lição. Mais do que isso, Jesus nos orientou para que conhecêssemos a verdade, mas através da parábola do semeador, explicando como é que essa semente foi cair num determinado lugar e não houve aproveitamento. Olha, está tantos amigos, tantos confrades que buscam esta solução da terra fértil, quantos não gostam e apreciam demais que os fenômenos espíritas sejam o que lhes interessam. Outros ouvem o Santo Evangelho, tal como está colocado em o Evangelho segundo o Espiritismo, de uma forma atraente, vibrante, que mexe com a nossa alma. Achamos muito bonito, mas não damos importância, às vezes. As palavras parecem que perdem o sentido. Ninguém sabe de onde veio, para onde vão. Então a pessoa vai ver o Evangelho, vai ouvir o Evangelho, vai gostar muito, mas parece que ela não cai em solo fértil. Daí, sedes perfeito é o convite de Jesus. Quando ele deu esta lição da parábola do semeador, ele referia-se à nossa perfeição, à nossa busca em prol da nossa evolução. Vale dizer que naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído da casa, a casa que ele saiu era a casa de Simão Pedro, ali no lago de Genezaré, o mar de Tiberíades. E ele havia passado o dia todo realizando as curas milagrosas. E ao chegar, quando Pedro o levou à beira do mar, cansado, Jesus chorava. E ele questiona por que Jesus estava chorando, se fora um dia proveitoso, curou tantas pessoas, ajudou a tantos outros. E Jesus disse que não tinha vindo para colocar remendo em trapos velhos. É verdade, Jesus veio para fazer a reforma, porque um daqueles que receberam o benefício, que foi curado da lepra, buscou naquele instante nada mais, nada menos do que as casas de facilidade, as casas de prostituição. E dizia, olha como eu estou limpo, agora eu vou gozar a vida. Quer dizer, Jesus queria fazer a reforma necessária para que pudéssemos caminhar em direção ao nosso destino. Mas é interessante observar que as pessoas parecem que ainda não despertaram para a realidade espiritual do que são, o que estão fazendo aqui. E nisso pensamos que podemos lançar um olhar para o nosso passado e encontrarmos a figura de Viktor Frankl, que fala sobre o objetivo da vida, porque prisioneiro de guerra, na Segunda Grande Guerra, nos campos de concentração, passou agrúrias e, mesmo assim, conseguiu, depois, tendo toda a família sacrificada naqueles campos de extermínio, assim mesmo, ele voltando, o médico famoso a clinicar, ele achou uma razão para poder viver. Nós precisamos dar um sentido para a nossa vida. Aliás, Viktor Frankl tem uma infindável série de livros que fala muito bem sobre o tema. Também nós vamos encontrar esse tema em outros escritores, psicólogos, sobre o sentido da nossa vida. E de onde viemos e para onde vamos. Quando nós pensamos em todos os poetas que iluminam a nossa vida, explicando-nos de onde nós viemos das mãos, dos braços do Criador. Passamos pelo mundo primário, estamos no mundo secundário, ou seja, no mundo de provas e expiações, no estertorar da sua existência, porque em breve, nessa transformação que estamos passando dia a dia, hora a hora, chegaremos certamente no
planeta, o terceiro planeta que é o conhecimento nos dá dos livros espíritas, que são 5 planetas, 5 mundos, nós vamos encontrar um mundo de regeneração. Depois os mundos felizes, ou mundos angelicais, até onde nós conseguimos alcançar na leitura e nos estudos do Pentateuco. Mas a grande verdade é que nós estamos caminhando, e para alcançarmos esse momento de nossas vidas, nós precisamos estar preparados. Preparados como? Entendendo a razão de ser, o que estamos fazendo, por que se sofre. Porque a verdade é o seguinte: em primeiro lugar, nós temos que ter fé daquilo que estamos realizando. Qual é o nosso objetivo? E não se tem muita fé. A gente fala que a fé é um elemento abstrato e por isso é difícil de pegar, medir e contar. Então achamos que a divindade não sabe o que faz na vida. Porque é onde se viu colocar José, Antônio, Joaquim em sofrimento. Porque famílias vão perdendo, entre aspas, porque não se perde a não ser objeto, mas perdem os filhos na grande viagem de retorno à pátria espiritual. Porque famílias enfrentam a Covid-19, porque famílias, tantas outras, nascem e crescem e vivem em favelas ou em países subdesenvolvidos, não tendo sequer alimentos para manter-se saudável. Não se compreende todas essas questões que existem no mundo. E o que fazemos então? Via de regra, os que não têm fé, os que não se atêm com a realidade da vida, dizem: oh, que vida desgraçada. Não sei o que estou fazendo aqui. Qual o propósito da minha existência? Entristecem-se e deixam com isso que as doenças da alma calem profundamente em nossos corações. É uma desatenção com a realidade. Chegam, e é muito comum acontecer, as pessoas culparem a divindade dos nossos descaminhos. Mas não é assim que funciona a lei de Deus. A lei de Deus funciona sobre as suas leis pétreas. Nada acontece por acaso, mas por uma causa. Então, quando estamos enfrentando o sofrimento, a dor, devemos olhar para dentro de nós, como propôs Victor Hugo, ou Victor Hugo. Nós temos que ir atrás de nós mesmos, para sabermos e entendermos o que está ligado à nossa existência. Ora, se eu me esforço para passar de ano escolar, eu passarei de ano escolar. Se não me esforço, não mereço passar de ano. Nós estamos fazendo provas, e as provas são as mais difíceis que existem para nós enfrentarmos. E quando acusamos a divindade, chegamos a imaginar que Deus é esse. Não é, amigos? Que Deus é esse? O meu Deus, como é o Deus de todos nós, é onipotente, onipresente e onisciente. Ou seja, Ele sabe tudo. Ele está em todos os lugares. Ele nos compreende. Nada obstante, Ernesto Renan, na França, na época em que a França passava pela sua reforma, a sua revolução, modificando os caminhos de muitas criaturas, ele, filósofo, teólogo, historiador, na verdade, um estudioso profundo das leis da vida, chegou a dizer que Deus, a criatura humana, havia perdido o endereço da divindade, o que não deixa de ter razão, principalmente naquela época, que os franceses diziam que não precisavam da divindade, que era só o materialismo que haveria de imperar. Mas a verdade, amigos, eu posso lhes asseverar que Deus, Criador de tudo,
nosso Pai Celestial, sabe onde cada um de nós mora, sabe o nosso endereço. Ele não perdeu o nosso endereço. Ele está atento às nossas necessidades, ao nosso trabalho, ao nosso esforço para nos acompanhar, levando-o até os esplendores celestes. Esta que é a grande realidade. Então somos herdeiros do universo. Não há motivo para colocar em nossa vida pedras além daquelas que estão nos servindo de roteiro. As pedras no caminho é mais ou menos os obstáculos que devemos enfrentar, os abrolhos que estão. Não podemos nos desanimarmos e deixarmos que o tempo passe sem nada fazer, levar a vida na matroca. Precisamos, sim, fazer a nossa parte, nos auto-permitirmos um trabalho efetivo no santuário da vida, não permitindo que pensamentos infelizes, são palavras de Joana de Ângeles, criem raízes nas nossas mentes. A vida não se resume em problemas que se defronta a todos os momentos. Acima deles, sorriem para ti inúmeras oportunidades de progresso espiritual. Cada um estamos evoluindo. Estamos colocados aqui no lugar exato aonde deveríamos estar colocados. Muitos de nós achamos, e este que vos fala também, quantas vezes não achou. Ele não pensou antes de ter estudado a abençoada doutrina. Por que será que sofri tanto? Por que será que sofro? Por que eu não posso ter aquelas coisas todas que os outros têm? Sem olhar, na verdade, aquilo que era indispensável e que a divindade me concedeu. E concede a todos os seus filhos. Que Deus é esse? Que não sabe onde eu moro, não sabe onde você mora, do que você precisa. Por que você tem que sofrer? O mundo não é de sofrimento. O mundo é de provas e expiações. E é por esse caminho que nós vamos seguir. Basta que se confie em Deus e faça melhor tudo ao seu alcance. Ora, tem gente que é tão preguiçosa, eu não estou aqui para acusar ninguém, mas pessoas que eu diria que dormem ainda o sono de Morfeu, o sono eterno, sem se despertar para a realidade. Nós não podemos nos deixar levar. Hoje eu não vou trabalhar, sabe? Então um dia está chovendo, amigos, hoje que estamos fazendo esta gravação, está um dia chuvoso. Mas então eu vou dormir, eu vou entregar-me aos braços de Morfeu. O que é isso? Se eu tiver a responsabilidade, cumpri-la-eis em primeiro lugar. É o meu dever. Daí o mundo de provas e expiações. É o que eu estou fazendo, que me elevará às categorias de ser um bom aluno para poder ganhar o nosso destino. Por isso, aprende e seleciona os pensamentos que te visitam, como quem separa as sementes sadias para cultivar o solo da alma. Imagine, amigos, como que nós vamos semear esta semente? Como que vamos aprender a lidar como um bom jardineiro? Como Jesus nos ensinou, quando nos ofenderem, eu sei que é difícil. Ninguém vai me dizer que é muito fácil isso. Perdoar é muito difícil, todos nós sabemos. Mas não é impossível, porque Jesus veio como modelo e guia para nos ensinar. A propósito, na questão 625 do Livro dos Espíritos, o inclito codificador questiona aos venerandos espíritos qual o modelo que o Senhor da vida nos concedeu para servir de guia durante a nossa jornada. Ora sim, como é que nós vamos imaginar que um pai possa deixar os filhos atormentados para fazer a grande travessia? Assim, dessa maneira. Eles disseram, vede Jesus, simplesmente. Por isso, amigos, eu sei que o nosso tempo é curto, mas é necessário que possamos dizer que o caminho, a lição para nós seguirmos, está na questão 918 e 919 do Livro dos Espíritos. Da lavra
do nosso querido Santo Agostinho, bispo de Nipona, que responde os caracteres do homem de bem e explica qual é o meio prático para nós podermos alçar voo em direção aos esplendores celestes. É dessa maneira que eu imagino que o tempo nos permita para conversarmos. E é dessa maneira que eu entrego a vocês as nossas reflexões e peço que nos acompanhem para agradecer a Deus por sabermos o que estamos fazendo aqui. Viemos simples e ignorantes, estamos passando para os conhecimentos intelectos morais, estamos aprendendo o que é certo e o que é errado, e dentro destas considerações, aproveitarmos para conversar com o Pai, encerrando a nossa prédica, convidando todos a dizerem do fundo de sua alma a sua prece final, agradecendo ao Senhor o momento que estamos vivenciando na retomada das nossas atividades, agradecendo ao Senhor a nossa família abençoada, a nossa vida tal como ela está, colorida, bonita e linda, a força, Senhor, para nós continuarmos na nossa jornada cumprindo os nossos deveres. Queremos aproveitar, Senhor, para dizer que te amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa minha vida, de todo o nosso espírito. E aproveitar, Senhor, como o próprio Evangelho nos ensina, a fazer também o nosso pedido para os nossos irmãos de caminhada. Queremos pedir para toda a nossa família, pedir para todos os frequentadores e amigos do Centro Espírita Paz e Amor, que nos honram com a sua presença, nos honram com a sua companhia, por tantos anos nesta seara bendita que o Senhor José Rampazzo, com o seu trabalho edificante e tantos outros, nos deixaram. Queremos, Senhor, aproveitar para pedir por aqueles irmãos que estão embaixo das pontes, que estão enfrentando o coronavírus, a Covid-19, os médicos que estão na frente de batalha. Queremos agradecer, Senhor, por todos que caminham nesse mundo de provas e expiações em busca do seu destino, dos esplendores celestes. Queremos, Senhor, pedir também para os nossos governantes que eles se esforcem, se dediquem para cuidarem da saúde, para cuidarem da segurança pública, para cuidarem da educação, pela responsabilidade que têm de serem homens de bem, trabalhando para que possamos alcançar. Que a prece mais linda que se pode fazer é dizer: Senhor, Senhor, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Com as bênçãos de Jesus, até a semana que vem, se Deus quiser, a casa estará aberta nesse modo para que vocês possam receber também os fluidos de paz em seus corações. Seja conosco, Jesus, agora e para sempre.